Boa noite a todos. É com muita satisfação que estreia hoje, no dia 18/4, o podcast Mentes Jurídicas. Estou aqui com a doutora Kathleen Baesso e o controlador-geral do Estado de Santa Catarina, Pedro Valtric. Meu nome é Aristóteles Goulart, sou advogado e servidor público, e o programa vem com o intuito de colocar o direito catarinense no centro do debate. Esclarecimento. Buscar, acima de tudo, o conhecimento. E que na questão do direito, acima de qualquer situação, é a questão mais libertária, talvez a qualidade mais contundente do direito em si. Doutora Kathleen. Boa noite, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, ao Mentes Jurídicas, doutor Pedro, sejam muito bem-vindos, é uma honra. Então vamos dar início, ao nosso podcast e também a nossa live. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo no YouTube. E eu gostaria, de iniciar as perguntas aqui, para o senhor, como que o senhor que assumiu agora a Controladoria Geral, do Estado de Santa Catarina, uma grande responsabilidade, e como tem sido a sua experiência? Então, boa noite a todos que estão nos assistindo aí nesse momento. Agradeço a oportunidade aos dois doutores que aqui estão, já se apresentaram, de poder participar desse programa e contribuir aí com o crescimento, o amadurecimento do nosso direito no país, que é, sem dúvida alguma, uma das profissões mais importantes que nós temos aí, A gente costuma brincar que algumas pessoas não gostam de advogado até precisar de um, precisar de um. É precisar de um. É verdade. Então, a controladoria eu assumi recentemente, aceitando um desafio, um convite do governador Jorginho Melo. E é realmente um grande desafio, porque se nós formos falar de uma maneira simplificada, mas a controladoria, ela tem como obrigatoriedade, vamos assim colocar, o nome já diz próprio, controlar. Mas controlar o quê? Na verdade, controlar todos os gastos do Estado. Então, integral? Todos os gastos do Estado. Teoricamente, nós temos controle sobre todas as compras, principalmente as licitações do Estado. Mas quando falamos em licitações, nós temos licitações, temos dispensa de licitação, temos inexigibilidade. Então, tudo isso passa por nós. E nosso objetivo é justamente fazer um controle no sentido de evitar que o dinheiro público seja mal aplicado. Então, evitar um mau uso dos gastos, por meio dos gastos, na verdade, melhor dizendo. Exato. E também evitar casos de corrupção, Claro. A essência é essa. E tem um detalhe, eu não gosto muito de usar juridiquês e nem tecnicismo, mas o controlador geral do Estado responde solidariamente por todo e qualquer ato. Então, se houver um problema em uma licitação de milhões e eu não detectar isso com a minha equipe e vir à tona mais adiante, eu vou responder com o meu capital próprio e de forma solidária, conjuntamente, vamos colocar assim. Só para quem não é da área jurídica, subsidiariamente é após, de uma maneira bem simplificada, O Estado responderia primeiro e eu após. Solidariamente eu respondo junto com ele, Aqui entre nós é fácil de falarmos, mas é importante que o público prática, que está ouvindo também entenda o significado disso. Então, sim, algo muito sério. Com certeza. E dentre os desafios, existem desafios internos da controladoria, de uma aceitação? Quais seriam os maiores desafios do teu trabalho hoje? Como qualquer mudança em um cargo superior, você sempre vai encontrar desafios e sempre vai encontrar aceitações e outras não tão... de resistência. A resistência é uma palavra que pode ser utilizada também. Mas tudo é uma questão de construção. A partir do momento que você prova para que você veio, que você vem bem intencionado, que você vem para batalhar, para construir, para realmente trabalhar em prol da CGE,
e, consequentemente, do governo de Santa Catarina. Então, as pessoas vão, com isso, desconstruindo as barreiras, né? Poucos, isso em se tratando daqueles que porventura tenham levantado alguma barreira, né? Mas é assim que funciona. E isso é na iniciativa privada, é na administração pública, em qualquer lugar. A verdade é que assumir um cargo máximo não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria. Controlador, eu vou fazer um parêntese no que o senhor colocou. O serviço público, quando eu fui presidente do sindicato, a valorização do servidor. E para a dinâmica, para quem está assistindo entender como isso é importante, veja bem a situação como o senhor colocou. Responde com o seu patrimônio. Então, assim, é um ato de coragem. Busca um ato de coragem para promover o bem do serviço público prestado. Sabe? Não são todos, né? Na forma que o senhor colocou... Saúde, sim, é um ato realmente de coragem. O serviço público está um ato de coragem. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser estimulado, né? Estimulado para que a administração pública chegue nesse tipo de pensamento, dessa doação. Eu acho que assim, o público é o todo, nós todos, entendeu? É o que serve, é o que presta a nós todos, é o que nos protege, é o que nos regula. E para que a gente possa ter também boas pessoas dentro da administração pública, né? Pessoas que se dedicam ao tema. O país merece, né? Assim, a nossa situação merece mesmo. Aquela fala do senhor, achei assim, da forma que... a gente sabe que sempre se responde por qualquer situação, mas com o patrimônio, tudo como patrimônio. Mas aí a gente pensando em nível estadual, uma licitação de milhões, o caboclo treme, tá? Eu no serviço público agora, eu tô no departamento de compras lá no município. Então, se uma licitação do município é 3, 4 milhões, você já imagina? Parabéns, doutor. A gente acaba acostumando com os grandes números, né? Trabalhar em 7 dígitos é algo normal, tá? A gente trabalha não somente em 7 dígitos, como eu disse, esse é normal, mas 8, 9, até mais, né? 10 dígitos. Então, algumas situações realmente, elas, numericamente falando, elas são bem expressivas, né? E nesse trabalho da controladoria, uma das nuances, uma das nossas áreas ali é a auditoria. E a auditoria, ela identifica casos onde a gente consegue verdadeiras economias, assim, significativas, sim. Licitações de 120 milhões, a gente trazer para 40 milhões, identificando falhas nos processos quantitativos, cálculo equivocado de valor de referência. Então, e todo esse contexto é analisado por nós, porque a Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, ela é constituída por algumas diretorias, né? A auditoria é uma delas, mas nós temos outras, temos a parte de integridade, de compliance, também temos a parte de ouvidoria, temos a parte de corregedoria. Então, tudo isso está no guarda-chuva. Para executar o serviço isso, então, né? Tudo se complementa para poder prestar a cultura do controle, como o senhor colocou ali, sim. É isso aí. O objetivo é essencialmente, eu digo que se for resumir em uma palavra, integridade, porque integridade quer dizer total. Então, o total no sentido bom de ser, né? Então, em uma palavra, a ideia é tudo que tem lá volta-se para a integridade. Só que, lógico, depois a gente estende, vai para a ética, vai para a parte da transparência, né? Vai para a parte de controle, vai para a parte na ouvidoria, né, atendimento ao cidadão. Então, mas tudo com um objetivo, integridade. E como tem sido nas escolas, né? A gente tem acompanhado. O pessoal tem recebido bem nas escolas também? Nós temos um projeto, que é o projeto... A gente viu.
Honestidade nas Escolas, né? É um projeto muito, muito legal. Ele abarca as escolas da rede estadual, né? Apenas rede pública, né? Estadual. Este ano estamos na 6ª edição, e nessa 6ª edição nós temos como tema a ideia, o contexto de fazer com que os alunos cuidem da sua escola, cuidem do patrimônio da sua escola, porque é um patrimônio público. E eles passam boa parte do seu dia lá dentro da escola. Então, nada mais justo que eles aprendam a cuidar e dar valor a isso, né? E são alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Nesta edição, nós estamos atingindo em torno de 50% das escolas da rede pública estadual, que são mais de 1.000. Então, a gente está falando aí de um universo de mais de 500 escolas. Serão premiados 72 alunos. E nesse contexto, a ideia é que eles façam um desenho mostrando o que eles imaginam que poderia ser feito para preservar, para cuidar do patrimônio da escola. Eu vou fazer uma colocação aqui, que a doutora Kathleen é uma especialista em compliance, o controlador também, mas é praticamente já inserindo as crianças, os adolescentes na idade escolar, as boas práticas quanto ao patrimônio estimulando público. A ética, né? Que é de todos nós. Excelente, um excelente controlador. Eu coloco esse nosso programa como um fomentador de uma cultura de integridade e ética. E o que eu vejo de mais importante é que você pega crianças do 1º ao 5º ano e planta, literalmente, porque essa é a fase onde você consegue plantar, né, e colher frutos bons ou não tanto quanto no futuro. Mas ali você planta sementes boas para gerarem bons frutos. Mas o legal é que integridade, por favor. Integridade, ética, transparência. As coisas, né? são as características, eu acho, hoje mais necessárias, que algumas coisas com a tecnologia de informação vai se perdendo. A integridade e a ética... E é uma boa ideia, porque é pouco estimulado, assim, a gente não pensa, né, quando tem uma criança, vou formar, mas ética, cuidar daquela escola, né, cuidar do ambiente também faz toda a diferença. E tem o efeito, né, que é um processo expansivo, como eu chamo, como eu falo também. Porque quando você pega e coloca isso para a criança e ela assimila, ela internaliza isso, mas o internalizar dela acaba depois se externalizando. Quando ela vai para casa, ela leva para os pais, para os familiares, para os amiguinhos, e aí você consegue então propagar de maneira muito produtiva. Uma corrente do bem. Isso aí, uma corrente do bem. A ideia é essa. Ótimo. Excelente. E sobre essas boas práticas, né? Temos muito trabalho ainda pela frente. Qual que é a programação do Estado aí para os próximos meses? Na verdade, o trabalho, ele não para, né? Sim. Direto. Mas nós temos um projeto agora, depois que eu entrei, esse é um dos meus objetivos ali dentro, né? A gente traça objetivos e metas para alcançar os objetivos. E um deles é fazer, já temos até o nome e já temos a definição de implantação, que é um projeto CGE Conecta. A ideia é nós levarmos os nossos auditores, os nossos servidores, para os órgãos. Inicialmente, faremos isso no Estado. Então, órgãos e secretarias, autarquias, fundações e tudo mais, estaduais. E depois, estenderemos isso também para os municípios. E o que é a ideia, a essência do CGE Conecta? É você ir lá e ser uma espécie de professor particular. Aquele que vai realmente entender quais são os pontos de necessidade específica de cada caso. Porque nós fazemos capacitações, mas nas capacitações onde você chama os servidores para assistir, muitos servidores acabam não tirando suas dúvidas porque às vezes tem vergonha de levantar o braço e perguntar. Questionamento. Né? E outra, daí às vezes ele, né, também fica com
sentimento humano, assim, de, poxa, mas de repente esse caso aqui é muito particular, eu vou perguntar, é lá do meu órgão, é lá da minha secretaria, e não vai nem ter sentido. Então, indo com o nosso auditor, com o nosso servidor, lá para os órgãos, aí a gente vai tratar realmente os casos de forma específica, tirar as dúvidas. É o professor particular, né? Aquele que senta do lado e realmente vai na dor. E como eu digo, Controlador, só desculpa, então, para mim entender bem a dinâmica disso, que também achei uma ideia muito bacana. O senhor, sim, da controladoria, o senhor vai na Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação, vai em cada secretaria. A ideia é essa, nós fazermos esse trabalho, mas lá. Isso em loco. Em loco. Em loco. Legal, Perfeito. legal. Né? Então, vamos permanecer com, né, capacitações, treinamentos, orientações de grupos, como a gente faz. Isso sempre existiu, mas agora a ideia é a gente fazer esse trabalho lá, né? E, na verdade, existem diversos outros trabalhos e outros programas que nós executamos. Então, a gente tem, por exemplo, o PIC, que é o Programa de Integridade e Compliance, que a gente trouxe os órgãos para orientá-los nesse contexto. Nós temos agora também em implantação o Código de Ética do Estado de Santa Catarina, que vai reger o Estado como um todo. Esse eu estou ansiosa para fazer a leitura. Ele tá lá, agora a gente está nas análises finais. Na verdade, o pessoal já vem há 1 ano e meio batalhando por ele, e agora eu consegui fazer ele, vamos dizer assim, ser mais bem aceito. E acho que agora a gente consegue realmente levá-lo adiante. Por que o senhor acha que é uma coisa que fica até difícil de entender? Se o código de ética é uma espécie de proteção para a tua atitude, em que está regulado a conduta que você deve, e não vejo hoje nada no direito como algo rígido assim. É uma coisa de se estranhar. Por que essa prevenção, essa... Não vou dizer... A cultura brasileira, a gente tem o receio, de fazer o certo. Não, a gente precisa mudar isso mesmo. Por isso que a ideia da escola ela é tão importante, porque daí a gente muda ética, a longo prazo uma geração, né? Uma geração toda, que vai se sentir à vontade com essa coisa chamada Código de Ética. O que eu entendo assim, o que né? E assim como o senhor colocou... A ideia é que o Código de Ética seja uma diretriz estadual. Diretriz, excelente. E depois, internamente, em cada órgão, cada secretaria, daí haverão os códigos de conduta, que daí vão reger a situação específica de cada um, né? Essa é a ideia, esse é o contexto, né? E, então, assim, a ideia é de que seja regulamentado, então, dentro desses códigos de conduta, cada setor que vai fazer essa investigação, ou ele vai ser geral? Já tem alguma ideia? Na verdade, não é uma investigação, né? Assim, o código de ética, ele vai ser, como eu disse, a diretriz estadual. Sim. Mas não tem como você tratar órgãos, secretarias e autarquias, todos dentro de um mesmo parâmetro. Não dá para colocar uma régua simplesmente e dizer, é tudo assim agora. Todo mundo abaixo ou acima disso, né? Não. Então o código de ética, ele é, vamos dizer assim, um geral, certo? Estímulo. E daí a Casan vai ter seu código de conduta interno, perfeito. A Celesc vai ter seu código de conduta, alguns já tem, tá? Só exemplificando com nomes bastante conhecidos. Mas assim, você não tem como fazer a conduta do Porto de Imbituba, o Porto de São Francisco, ser igual à conduta da Casan, a conduta da Celesc. Né? Então ali existem as especificidades que devem ser tratadas como tais, né? Sim, eu vou nessa colocação do senhor ali, que não dá para realmente na administração pública tem que ter até pela situação de que algumas secretarias, algumas autarquias, o Porto, esse tipo de coisa, há locais que, eu nesse tempo todo na administração pública, há locais que há mais poder, há mais ato discricionário, poder discricionário do que vinculado. Eu entendo que o Código de Ética vem, não é, doutora? Basicamente para o ato discricionário, para aquele servidor para aquela gestão que o discricionário ele decide.
E a decisão ela tem que ser carregada de ética, absolutamente. Isso aí vai ser uma coisa excelente, doutor. A essência do que a gente traz sempre no direito administrativo, né, é aquela ideia que o privado pode fazer tudo que a lei não proíbe. Isso. Já na administração pública, a gente tem que fazer apenas aquilo que a lei permite. Exato. Né? Então, nesse contexto, o Código de Ética, ele vai ao encontro dessa situação, justamente colocando como limitante. Então, aquilo ali você pode, além daquilo ali, você não pode. Exatamente. A ideia é essa. Muito bom, muito bom. E sobre as parcerias, né? Hoje a controladoria, ela tem parcerias com outras instituições, como é que tem funcionado? Então, nós, CGE, Controladoria Geral do Estado, mas nós temos parcerias, por exemplo, com a CGU, que é da União, CGMs, que são de municípios, temos que levar em consideração também que são 26 estados mais DF, então 27 ao todo no país, e cada estado tem sua controladoria. Na verdade, temos algumas situações atípicas no país, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, que ele trabalha de uma forma um pouco diferente, a ideia de controladoria, e mais 2 casos aí, mas no geral nós temos a controladoria como sendo assim comum, tá? Funcionamento. Eu sabia que existia uma certa... Temos assim como diferença. Os tribunais, então, né, doutor? Temos uma diferença de tratamento. Só para vocês terem uma ideia, a Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, por exemplo, antes ela estava dentro da Secretaria da Fazenda. Era como se fosse um braço da Fazenda, tá? Um órgão da Secretaria. Mais ou menos assim, isso. E daí em 2019 é que ela foi separada. Santa Catarina, nesse aspecto, demorou. Demorou. Nós somos praticamente os últimos, para não dizer o último. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Nessa dinâmica do controle, está vinculado a alguma coisa, tem que ser um órgão com total autonomia. Eu creio que todo órgão fiscalizador, controlador, não existe como você praticar ele na plenitude se ele não tiver autonomia. É bem importante. E aí, antes de complementar os outros órgãos, né, mas só aproveitando, nesse contexto eu respondo somente a uma pessoa, somente ao governador. Do estado. Tá? Então, assim, existe aquele respeito mútuo, coletivo entre secretários, porque o Controlador-Geral do Estado é um status de secretário, então assim como secretário da Fazenda, secretário de Segurança. Então, lógico, todos nós nos respeitamos, mas eles também não respondem para mim, mas podem responder para mim. Eu já não respondo para eles. Eu brinco que... Quem fiscaliza, quem fiscaliza. Eu brinco que o controlador é que nem polícia, nem todo mundo gosta. Mas todo órgão de controle é assim, doutor. Todo órgão de controle tem, assim, ó, essa questão da resistência, esse tipo de coisa, mas é vital, como o senhor falou, para a defesa do patrimônio público, das coisas, essa questão assim, você vê como é uma gama, não é só o controle, é a cultura, o compliance. A gente acha que é uma coisa que está com uma gama fantástica. E além das CGU... Isso, complementando, nós também... porque a controladoria, ela é um órgão de controle interno. Sim. Mas nós temos parceria com os tribunais de contas, TCE, TCU, que são órgãos de controle externo. Ministério Público. Nós temos parceria também com a Polícia Civil. Então, um caso de corrupção que a gente consiga apontar, nós temos o nosso próprio processo investigativo dentro da corregedoria. Dentro da corregedoria? Dentro da corregedoria. Só que o detalhe é que nós não podemos fazer uma punição criminal. Exato. Então, daí o que acontece? Existe a parceria. Então, nós fornecemos informações para a Polícia Civil e eles vão investigar. E eles, daí, vão tratar de fazer o inquérito policial, que depois pode vir, né, numa apresentação do Ministério Público, e daí vai para parte... Sim, a representação, sim. Isso é fundamental. Isso.
Com certeza. E agora, para quem está assistindo, para quem está acompanhando aqui, né, no nosso canal do YouTube ao vivo, a gente vai mudar um pouquinho o foco da controladoria e a gente vai voltar um pouquinho também lá para o início da carreira, né? Sim. Até o doutor ali estava comentando que ele teve uma nota alta na prova da ordem, tá? Aí para vocês que estão estudando. Eu pensei que era dele, não faça isso, doutora. Não, eu estava falando da primeira fase, foi muito complicada, mas na prova prática eu tirei 97. Então estudem, viu, pessoal? Para quem está acompanhando aí. Tudo. Eu, para mim, tenho acima de tudo, o doutor Pedro é um exemplo também. Doutora, a educação é libertária. A educação é libertária. Tá? E para o senhor contar um pouquinho para a gente, como é que foi o seu início de trajetória acadêmica, profissional? Foi difícil, não foi? E na verdade assim, eu sou uma pessoa extremamente regrada e eu tenho para tudo o planejamento na minha vida pessoal, familiar, profissional. E nesse contexto o direito foi planejado, porque eu tinha cursado engenharia, matemática, estava com uma empresa quando eu decidi cursar direito. E daí era o terceiro curso superior e eu não tinha tempo para fazer o curso superior naquele momento. Então eu pensei, poxa, se eu entrar agora, eu vou fazer uma cadeira, duas, né, ali disciplinas, e daí eu vou demorar 10 anos para me formar. Daí eu falei, não é assim, eu vou fazer diferente, eu vou me planejar para o direito. Eu dei aula bastante tempo também para curso preparatório para concurso público, além de ensino superior também, e no preparatório para concurso público, um dos concursos mais difíceis é o concurso para auditor fiscal. Com certeza. E eu dei aula para cursos preparatórios para auditor fiscal. Daí o que eu fiz? Eu me programei, eu me planejei. Eu comprei um curso online preparatório para concurso para auditor fiscal e comecei a estudar por minha conta, e nesse período eu fui me programando de forma que eu conseguisse reduzir cada vez mais o meu tempo na empresa, que eu precisava naquele momento ainda de muito tempo para ela, e nesse contexto fui estudando, fui reduzindo até que chegou um momento onde eu conseguia ter tempo disponível para cursar o direito. O direito? O direito. Só que o detalhe é que quando eu fiz isso, nesse intervalo de tempo, eu já fiz 3 pós-graduações, visando o que eu iria exercer lá na frente. Veja, eu nem tinha entrado para o curso de Direito já tinha feito e já tinha 3 especializações na área tributária, que eu já tinha decidido qual seria a minha área de atuação. Ah, perfeito. Tá? Então, a questão de você definir também o que você quer fazer é essencial, porque se você não tem um objetivo, poxa, vai atingir o quê? Tá? E o objetivo é composto por metas que vão passo a passo, momento a momento, galgar o objetivo final, né? Sim. É aquela frase, doutora, cara, quem não planeja, planeja fracassar. É exatamente isso. A vida é exatamente isso nessa questão. E daí, o que aconteceu? Só concluindo, né? Então, fiz todo esse planejamento, estudei. Quando eu entrei para o curso de Direito, propriamente, eu já tinha estudado em torno de 60%, 70% de todo o conteúdo do curso. Tá? Então, com isso, cursar Direito para mim foi muito tranquilo, tá? Porque eu já tinha estudado o conteúdo, a verdade é essa. Só que, lógico, daí a parte processual é que ali eu tive que... Todo mundo tem a sua dificuldade, viu? Não estão sozinhos. Não é nem a questão de dificuldade, é que ali era novidade. Porque no que eu estudei para concurso, você até peguei um pouco da parte processual, mas muito pouco. Mais material, né? Isso, muito pouco. E daí, então, nesse planejamento, chegou o momento que eu vi que eu teria tempo para cursar. Daí eu fui lá, me inscrevi no processo seletivo, tirei em primeiro lugar. Ganhei uma bolsa de 50%. Daí eu falei, opa, se eu vou pagar só metade, então eu vou aproveitar e vou fazer mais disciplinas. Porque se eu estava programado gastar, vamos chutar, 1.000, eu ia gastar 500, então eu tinha 500 que eu podia gastar. Tudo já, né? Daí o que aconteceu? Peguei a grade curricular, olhei e comecei a ver o que eu conseguia puxar, que não existia a questão do pré-requisito, né?
Eu tive tem um detalhe também importante a comentar, né? Eu tinha passado pela engenharia mecânica e pela matemática. Eu não consegui eliminar nenhuma disciplina do direito. Ah, isso é verdade. Elas são muito diversas umas da outra. Não eliminei nenhuma. Mas daí eu comecei a puxar situações engraçadas. Por exemplo, na segunda fase eu cursei direito tributário, que era da 8ª fase, tá? E o professor era um juiz, né? E daí foi engraçado, porque daí já era a disciplina que eu gosto, né? Daí chegou a primeira prova, 54 questões, o professor deu das 8 da manhã às 11, eu cursava algumas disciplinas de manhã, outras à noite para poder puxar, né? E daí o professor deu das 8 da manhã às 11 para fazer. O pessoal tudo dele reclamar, não, muito difícil, muita questão, não deu tempo. Daí ele, não, o que vocês estão reclamando? A nota mais alta foi 9,8 e ele fez em 34, 36 minutos a prova. Respondeu a 54? Coitado dos colegas. Ele sacaneou, né? Porque era o que eu mais dominava. Daí eu fiz uma média de menos de 1 minuto por questão, que eram questões objetivas, tirei 9,8, foi a nota mais alta, fiz em menos tempo, né? Daí, mas são situações engraçadas que aconteceram. Esse professor acabou sendo meu orientador depois, porque, lógico, só poderia, no final, meu TCC ser na área tributária, né? Essa questão, assim, para acadêmico ficar... essa desmistificação, isso é importantíssimo, assim. O professor, se o papel dele é buscar o melhor, tá? É buscar puxar o melhor, e tem um aluno dessa forma que busca absorver tanto, é natural essa empatia que surgiu, um respeitando o trabalho do outro. Pode ser a maturidade, não sei, mas um respeitando o trabalho do outro. É muito bacana isso aí. Não, mas foi muito legal, foi muito legal. Ele é um juiz, né? Na verdade ele era um dos mais temidos na universidade, porque, primeiro, direito tributário. Já por natureza, né? Pra quem não gosta, né? Assim como 90% 90%, né? Do curso. 90% sendo generosa, né? Não quero deixar alguns de fora. Eu vou dizer que, olha... Você gosta de matemática? Eu vou dizer que, olha... Gostou de direito tributário? Eu não lembro o nome do professor de tributário. Eu só lembro do bis in idem. E daí... E era juiz, então ele realmente era tipo assim, linha dura, né? Então o pessoal temia, mas foi muito legal, foi muito legal. E daí, nesse contexto, eu aproveitei que eu já tinha estudado antecipadamente o conteúdo, então tinha professor que praticamente preferia que eu não estivesse na sala do que eu estivesse, porque às vezes eu mais atrapalhava do que ajudava, né? E no sentido de que, tipo, meu questionamento às vezes ia além, né? E muitas vezes acabava atrapalhando mesmo, né? Não digo porque o professor não tivesse conhecimento para responder, mas porque acabava, né, às vezes atrapalhando a dinâmica da aula, né? E daí eu consegui concluir o curso. Eu, sinceramente, desconheço alguém que tenha conseguido esse feito, tá? Porque sem eliminar nenhuma disciplina, eu não eliminei nenhuma, tive que cursar todas. Eu concluí o curso de Direito em 3 anos. Passei com média final 9,2, fui aprovado no primeiro exame da ordem e ainda dentro do direito tributário. Eu vou fazer, na próxima pergunta eu vou fazer para o senhor, eu vou falar uma coisa. Eu estive e aquilo que eu coloquei naquela homenagem ao senhor lá, o doutor Pedro é um colecionador de colações. E mostra o quanto, acima de tudo, que esse programa tem esse viés, do incentivo à boa prática da advocacia, ao bom direito, o direito incentivado, a valorização da categoria, tá? É esse tipo de coisa, o conhecimento, o direito como ele muda, não existe uma ilusão de que se você não continuar buscando absorver, aprender, aí, ó. E é versátil, não tá como um controlador, e colocar essa questão de como é versátil o curso de Direito. Ele não é restrito por causa do AB, só a advocacia, não, muito pelo contrário. O conhecimento do direito é necessário em qualquer situação que você teve. Em diversas outras para...
Na verdade, eu acho que algumas noções básicas de direito deveriam estar na grade curricular. Porque fazem bem para todo cidadão, né? Com certeza. E nesse viés também, a gente tem um questionamento, né? Sim. Controlador, essa questão que os jovens enfrentam, essa situação hoje de conciliar estudos e trabalho. O senhor que é o colecionador de corações, qual o seu maior conselho para esses jovens que trabalham? E o direito quase todo mundo hoje na questão noturna, na questão do... praticamente quase todo mundo cursa à noite, trabalha, e é uma luta. E assim, ó, já eu dizia aqui, não entrem no curso de direito achando que vai ser um passeio. Não vai. Se você realmente... Eu entendo para mim, pela minha carreira acadêmica, se você entrar como um passeio, não vai dar certo. E eu vou fazer só aquele parênteses que eu falei para a doutora. Foi a informação que eu tive. Se posso estar enganado, estamos falando aqui. Na sala que eu comecei, éramos 41, 42 acadêmicos. Aí encontrei, quando eu estava na segurança pública naquele momento ali, encontrei um acadêmico. E nós conversando, de 41, 42 acadêmicos, só eu sou advogado. Então não é fácil. O curso de direito bem feito de forma contundente, para mim foi assim, ele acaba te dando ferramenta para você enfrentar um mercado e acima de tudo enfrentar e se estabelecer no mercado. Então é isso, eu queria que um conselho do senhor para que acima de tudo estudioso, como é que se concilia, doutor? Estudo, trabalho, e qual é o maior conselho que o senhor pode dar para esses jovens? Veja bem, vou até olhar para a câmera porque se fala o pessoal fala que está assistindo, né, essa não é para vocês, né, que vocês já são advogados também, né. Assim, ó, ponto de partida, tá? Você quer, você pode. Amém. Tá? Ponto de partida. Planejamento. Tem que existir. Tá? Se você não se planejar, não vai dar certo. E um detalhe, dificuldade. Todo mundo vai ter, mais, menos, todos vão ter. Mas tem uma coisa, e aí realmente eu digo, se você é fraco, fraca, e se deixa levar pelas dificuldades, tropeça, ao invés de sair catando cavaco na linguagem mais antiga, que eu sou, né, dos mais antigos, e se levantar e dar a volta por cima, o famoso sacode da poeira, né, da volta por cima. Se você, qualquer pedrinha, qualquer obstáculo, você deixar isso te atrapalhar para valer, você não vai se dar bem em lugar nenhum da vida. Não vai ser no direito, não vai ser em lugar nenhum. Você vai ser um fracassado na vida, família, qualquer que seja a profissão. E aí tem um detalhe. Se você... Tem muita gente que diz, mas tem muito advogado, tem muito curso de direito e tal. Gente, assim, ó, ser um excelente profissional sempre vai ter colocação. Se você fizer o curso de direito, você pode fazer concurso público, ser delegado, ser promotor, você pode ser advogado, controlador-geral do Estado de Santa Catarina. Controlador. Exatamente. Então, assim, a essência é uma coisa muito certa, tá? Dedicação, tá? Foco, disciplina. Porque sem isso você não vai conseguir nada na tua vida. Veja, se um cara como eu, depois de ter cursado engenharia mecânica e matemática, ir pro direito, né, e conseguir fazer o que fiz, e não é porque você tem que tentar se formar em 3 anos, com em média, tal, não é isso, tá? Até porque eu sempre disse, para ser o melhor, não precisa ter as melhores notas. Lógico que notas boas são fundamentais. Não adianta também achar que vai levar na barriga e vai ser um excelente profissional lá na frente, né? Não é bem assim. Uma coisa é no colégio. No colégio pode acontecer por questão de aptidão. Eu não gosto de matemática, tive a minha vida inteira indo mal em matemática, mas me tornei um excelente advogado. Não é o meu caso, porque estudei no colégio militar, o doutor Aristóteles também, e lá a gente tinha muito essa questão das exatas, né? Então sempre me dei muito bem na matemática, por isso que comecei por ela, pela engenharia, depois eu brinco, né? Eu comecei
passei pela engenharia, que já não é coisa para normal, né? Depois eu fiz matemática, daí já é realmente dizer que é louco, né? Depois da engenharia faz matemática. Depois de para o direito, aí foi o... Pode, dali é Colônia Santana. Opa, desculpa. Como é que é? Instituto IPQ. IPQ. Não, e ainda um detalhe, daí dentro do direito ainda escolheu o tributário, né? Com certeza. Mas assim, retornando aqui, resumidamente, bem resumidamente, assim, ó, olha, estuda, se dedica, tá? Objetivos claros, traça e coloca as metas que você vai atingir nesse caminho e vai atrás delas, acompanha e faz acontecer, tá? Disciplina e foco. Tem que ter. Se não tiver, não vai dar certo. Porque, assim, ó, vai ter o dia que você vai estar cansado e tem que estudar. Vai ter o dia que você vai estar, sei lá, estressado porque trabalhou o dia inteiro, tal, e vai ter que estudar. Tem um acréscimo que eu falei, né? Além de ter feito o curso nesse formato que eu acabei de citar, casado, pai de 2 filhos, com uma empresa. Então, assim, esse é um ponto família, muito importante. Trabalho, faculdade, pós-graduação em paralelo, né? E isso é muito... deu certo. Isso foi muito importante comentar. Eu ouvi uma frase esses tempos, assim, nessa questão, principalmente da educação, do conhecimento, do caminhar da vida. Muitos mais são os que desistem do que os que fracassam. Porque quem desistiu não foi até o fim. Agora, os que fracassam, chegou ali no final, ele bota uma vírgula e volta. Não, assim, eu acho que acima de tudo, não desistam, não desistam. Eu, nesse aspecto, até profissionalmente falando, porque além de tudo ainda também tem empresa, né? Além da questão de estar na controladoria, advocacia, tem também empresa. E assim, ó... consultas, né? Isso. Eu trabalho muito em cima de 2 pilares. Um, profissional, outro pessoal. O meu pessoal são propósitos de vida, e o meu principal propósito de vida é servir, realmente servir. Um dos motivos que mais pesou para aceitar o convite para a Controladoria Geral do Estado foi o servir, porque eu sei que ali eu consigo atingir um número de pessoas que eu jamais conseguiria de outra forma. Com certeza. Porque quando ali a gente consegue fazer uma licitação de 120 milhões virar 40 milhões, são 80 milhões que serão reaplicados para o cidadão. Então ali é inimaginável a extensão do serviço. O benefício ao coletivo, né? Isso. É muito importante. Um servir com coragem naquela forma, e um servir com coragem, como o senhor falou, que responde com patrimônio próprio, com licitação de 120 milhões, sendo uma coisa cotidiana. Sobre isso que o Dr. Pedro está comentando, né, é muito importante também falar o seguinte: tem algumas profissões, assim como a de controlador, que são extensões, né? A gente, quando acaba o horário de trabalho, não acaba a profissão. Então, assim como várias profissões, né? De médico, policiais. Então, assim, a própria advocacia, se você já está tendo dificuldade no curso, imagina, né? No posterior, porque é uma extensão, né? Você é cobrado o tempo todo do teu trabalho. Sim, que bacana a colocação. É isso aí mesmo. E na questão profissional, né? Que é a questão pessoal do servir, na profissional, eu sempre trabalho em cima de 2 palavras: persistência e resiliência. Isso. Persistência. Sempre pra frente, vamos que vamos. Resiliência. Caiu, levanta sacode a poeira, dá a volta por cima. Persistência de novo. E na advocacia, como também, né, nessas profissões afins do direito, em todas, né? Não vai achando que não vai cair. A gente cai várias vezes e levanta o dobro de vezes também. Na advocacia, né, muitas vezes você vai perder. Sim. Então você não vai ganhar sempre. Você vai perder. Você tem que saber perder, tem que saber ser um bom perdedor para ser advogado. Saber que você fez tudo aquilo que você podia, né? Da melhor forma possível, e mesmo assim não foi o suficiente muitas vezes para o cliente angariar aquilo que desejava, mas que não foi do teu trabalho, né? Sim, perfeito. E agora com essas colocações de vocês, eu vou dizer uma coisa. Tanto como uma coisa que quando eu falo com o Luan, que tá começando o curso de Direito agora,
essa questão de entender a dinâmica e a responsabilidade. Eu acho que há uns tempos parece que a palavra responsabilidade parece que dá brotoejo nas pessoas. E não, isso é a melhor coisa que pode. Se você teve responsabilidade, se te dão uma responsabilidade, acreditaram em você. Se te deram uma responsabilidade, acreditaram em você. E o profissional de nível superior, e não é com soberba ou arrogância, mas eu creio que todos os acadêmicos devem levar isso em conta, é assim, ó, nessa palavra, nível superior. Você está praticando, vai praticar a profissão, a vida num nível superior. Um exemplo, eu vou dizer, o advogado, num erro, numa falha, ele causa, como o senhor falou, 120 milhões. É um desastre para a vida do cliente que acredita, sabe? Ter um direito tolhido e não bem amparado, e não sendo bem amparado. E eu vou dizer uma coisa que eu percebo na prática da advocacia. Alguns profissionais não é... Como é que eu posso dizer? Não é que eles não... É coragem. É sobre coragem. É Guimarães Rosa. Eu vou fazer essa... Porque eu tenho uma frase do Guimarães Rosa que eu gosto muito. A vida aperta, afrouxa, esquenta, esfria, mas o que ela quer da vida, o que ela quer da gente, na verdade, é coragem. Advocacia é profissão de corajoso e corajosa. Com certeza. E em uma palavra, qual é o diferencial para chegar até aqui? Família. Perfeito. Família é tudo, com certeza. Porque eu só consegui fazer tudo isso porque eu tinha um suporte, tá? Minha esposa, meus filhos... Sim, família Doriana, 100%, tá? Família Doriana. Com certeza, não é. Fizeram umas 40 propagandas pra Doriana já. São os propósitos, são os propósitos alinhados, né? Com certeza. E hoje, então, comenta um pouco pra gente como que é a sua rotina de trabalho. Que horas que acorda pra fazer tudo isso, né? Assim, ó, hoje tá ficando um pouco mais tranquilo, em média 14 horas por dia, dentro e em reuniões da CGE, fora o que depois você acaba continuando a resolver no celular, ligação, mensagem. Mas assim, hoje dá para dizer que já estou chegando umas 12 horas em média diárias, assim, né? Mas 12 horas trabalhadas, sim. Eu tenho duas colocações, sou servidor e advogado. É praxe, 12, 14, e como a doutora falou, sai pensando. Não adianta, você tá em casa, eu assim, tem momentos que O que o advogado tá pensando nas horas vagas? Processo, gente. Puta merda. Eu tô pensando em processo. Eu penso assim, é assim que eu vou fazer. E assim, e é prazeroso. Você achar a saída, assim, a beleza do curso de Direito tá nisso, tá? Eu acho que as exatas têm a sua beleza, mas é uma coisa, não é mais frio, humanas e exatas. E o direito de todos eles, assim, a beleza, você procura, a letra da lei, a jurisprudência, o fato, a análise verdadeira, não a poesia do direito é isso aí. Na verdade, é aquela história, né? Exatas é exatas. No direito tudo é relativo. Né? Tudo depende. E aí tá a beleza. Quando vem na tua cabeça essa... Eu tinha um professor que falava, dê-me um absurdo e te dou um precedente. Então, Muito bom. Desse jeito. Doutor Pedro, se pudesse voltar no tempo... Eu vou fazer uma brincadeira com ele. Doutor Pedro. Aí tem história. Se você pudesse voltar no tempo para a seara profissional, o que faria diferente? Nada, né, Pedro? Se você fizesse melhor que isso, era presidente dos Estados Unidos, né, amigo? Na verdade, assim, eu vou te dizer, tá? Se eu pudesse voltar no tempo, eu estudaria mais. Poxa, que paulada na cabeça agora, hein? Pega a visão. Pensando em parar de estudar. Pega a visão, vamos estudar, seus abençoados. E aí eu posso dizer que, assim, né, além que bacana, da engenharia, da matemática, do direito, tem mais algumas pós. A educação é libertária, né, doutor? A educação é libertária. Informação, né? Mas se eu pudesse voltar no tempo, nesse contexto, profissionalmente falando, né, estudar mais, tá? Eu tenho certeza que se eu tivesse estudado mais, eu estaria ainda melhor do que estou hoje.
Ótimo, ótimo. Então, estamos quase concluindo aqui, né, o nosso primeiro podcast do Mentes Jurídicas. É uma felicidade. Foi muito interessante mesmo. E queria que o senhor deixasse aqui, né, uma opinião de como que visualiza hoje o profissional da advocacia. O profissional da advocacia, ele tem, como a gente comentou antes até, né, uma infinidade de possibilidades de atuação. Esse é o ponto de partida. Exatamente, tá? Versatilidade do direito. No direito, você vai achar algo que você goste. Por exemplo, eu não seria um bom advogado criminal, de família, tá? Mas você vai achar o que você gosta. Eu achei o tributário, tá? Então, no direito, a vantagem é essa. Você tem esse leque muito grande. Então, ser um profissional de direito é abrir uma infinidade de possibilidades para a sua carreira profissional, para o seu futuro profissional. Pode acabar, como eu disse, não exercendo propriamente a advocacia, mas fazer concurso, ou ainda que você vire um empresário e nem exerça na prática, vamos colocar assim, o direito, né? Mas o conhecimento jurídico sempre vai te auxiliar na hora de você contratar um funcionário, de você visualizar a parte trabalhista. Então, o que eu visualizo no direito é isso, uma infinidade de possibilidades, tá? Agora, eu me preocupo mesmo, tá? Com uma situação que, assim, hoje a IA, a inteligência artificial, ela está substituindo. Isso muito. É verdade. Não. Mas, sim e não, né? Mas assim, eu quero justificar. Utilizar a inteligência artificial para te auxiliar é algo mais que necessário. Mais que necessário. É estrutura processual, esse tipo de coisa, doutor. Mas a minha preocupação é que muitos deixem de estudar e adquirir o conhecimento. Isso é muito. Se confiando na IA. Esse é meu medo. Tá? Exatamente. Então, assim, utilizá-la é obrigatório. Não tem como viver daqui em diante. Otimizar o tempo. Agilidade, isso aí Esses dias eu fiz uma comparação, estava numa reunião da minha empresa. Daí eu fiz uma comparação com os colaboradores lá. Nós estávamos num projeto lá com 40 e tantos colaboradores, e eu falei assim, agora fazer um pouco de nostalgia aqui. Vocês lembram, alguns de vocês aqui há um tempo atrás, quando inventaram o e-mail, quando eu fiz o meu primeiro e-mail e eu disse que eu tinha e-mail, eu lembro que muitas vezes as pessoas, nossa, você tem e-mail. Pô, o e-mail hoje, né? Daí, lembram quando saiu o WhatsApp? Isso aí é adaptação. Alguns, você dizia assim, você tem WhatsApp? Não tem, isso aí é para me incomodar. Pô, hoje em dia... Acaba se tornando obrigatório, né? A IA da mesma forma. A única coisa que me preocupa é que alguns utilizem de forma errada. Tudo que é utilizado de forma errada... e que não estudem também, eu vou fazer um parênteses assim. Eu tenho um caso que é esse que eu quero deixar como um programa voltado para isso, eu quero deixar para os acadêmicos, tá? O direito é caminhada pedregosa, mas também é de satisfações imensas. Eu tenho uma senhora que ela tem um câncer, ela tem um tipo de metástase de uma situação oncológica, era fatal, tá? Há anos, acho que 2 anos, ela me procurou, eu não quero nem falar assim, porque ele vai... tem limitações. E o remédio, 280 mil por mês, certo? Nessa primeira vez eu consegui, entendeu? Coloquei ao magistrado a necessidade e ele concedeu a liminar, e passou o tempo, esse remédio começou a atacar, entendeu? O nefidinamismo, infelizmente... O imunológico dela? Atacar tudo, doutora. E agora faz questão de uns 2 meses, ela teve que trocar esse remédio de 280 mil por 290 mil. 290, mas ela teve que trocar o medicamento. Aqui, se a gente não conseguisse o remédio para ela ia se extinguir. Ela tem um marido e uma filhinha, tá? E aí entrei de novo,
pedir, e foi até mais rápido. Por isso que eu digo, a Justiça de Santa Catarina, para mim, é o meu entendimento, no fundo, não é para fazer frente, isso aí não tem nada, mas é uma justiça humanizada e justa, tá? Essa aqui foi meio demorada, essa aqui sim. Aí quando você vê uma mulher e vê ela com cabelo agora, cabelo, o direito também é isso, é essa satisfação. Aí um marido não perde a esposa, uma criança não perde a mãe, e não é só a medicina, é o direito. É o direito. O direito Ele é uma ponte transformadora, né? Transformadora. Mas deixa eu pedir então para o doutor deixar aqui as redes sociais, né? Tem a consultoria. A minha empresa é All Consultancy. All em inglês, ALL, Consultancy também em inglês, né? A ideia é que nós temos lá todas as consultorias e assessorias, porque o All é todo e Consultancy é associado tanto a consultoria quanto a assessoria. E realmente a gente tem, nós somos 27 sócios, sendo que nenhum é da mesma área comum ao outro. E além disso, nós temos, além dos 27 sócios, nós temos hoje um projeto atualmente que estamos desenvolvendo com mais de 40 colaboradores, também cada um de áreas distintas, tá? Então a ideia é essa, né? E é de análise tributária, só para o pessoal aqui que está acompanhando? Essa é uma empresa que ela trabalha, na verdade, um método que eu desenvolvi, que é o método de gestão e planejamento sistêmico. Fazemos consultoria? Sim. Fazemos assessoria? Sim. Mas a essência do nosso trabalho é a gestão e o planejamento sistêmico, que seria, por exemplo, puxando para a administração pública, nós entrarmos numa prefeitura e fornecermos uma equipe completa para o prefeito. Então, por exemplo, agora ótimo. Os prefeitos estão entrando aí em 2025, né? E a gente sabe muito bem que quando entra, ninguém tem equipe completa. A gente pode fornecer uma equipe completa. São uns meses para arrumar a casa, né? Para quem já participou. Não, no mínimo um ano para um prefeito se situar numa prefeitura. Exato. É no mínimo. Né? Infelizmente, alguns passam 4 e não se situam. Em época de eleição. E daí, além disso, tem a minha rede particular mesmo, que daí é... Para quem quer seguir, né, o que o governo tem feito. Daí no Instagram, a minha privada é Pedro Valtric, né? O Valtric é WALTRICK. .adv, de advogado, né? Então, @pedrovaltric.adv. E daí nós temos a rede oficial da CGE Santa Catarina, né? Que daí eu, como controlador, apareço lá de vez em quando. Inclusive, a gente sempre recomenda, né? Sigam aí nas redes sociais, os Instagrams, rede social, né? Em Facebook, sites, para poder acompanhar também as políticas estaduais que estão sendo feitas, né? Porque além da cobrança, a gente tem que acompanhar também o que está sendo feito. O direito nunca vai parar de estudar. Pega a visão, não tem. Se você não se atualizar, você vai ficar para trás, certo? Vai vir um Pedro Valtric que faz 400 mil colação de grau e vai te atropelar. Doutor, muito obrigada pela participação. Foi uma honra, né? Abrindo o nosso quadro Mentes Jurídicas. Muito obrigada. Estou muito feliz agora. Ficou muito bom mesmo. Muito obrigada. E volte sempre aqui ao nosso podcast. Governador, venha com ele a próxima vez, por favor. Eu que agradeço a oportunidade aí, tá? Foi ótimo esse bate-papo aí com vocês. Excelente, Pedro. Perfeito, muito obrigada.